Glória a Deus. Gente, semana passada, no último domingo do ano, Deus me deu uma palavra falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. E nós exploramos alguns aspectos da vontade de Deus. E ao longo dessa última semana do ano, e já para entrar o ano de 2016, eu comecei a ir mais fundo nesse assunto. Eu comecei a orar mais e eu pensei, poxa, eu acho que é a hora certa. Eu acho não, tenho convicção que é a hora certa. Essas mudanças de calendário, esse início de um novo ciclo, é o tempo perfeito para a gente começar a fazer nossos planos e para a gente não querer mais perder tempo. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de perder tempo. Eu confesso para vocês que eu fico extremamente irritado quando eu perco tempo. Vou te dar um exemplo. Eu faço alguma coisa, às pressas, faço, podemos dizer assim, mal feito, e aquela coisa acaba não dando certo e eu tenho que parar e refazer tudo de novo. Eu perdi tempo e eu tive que fazer 2 vezes para ficar bem feito. Então eu fico bastante, eu me culpo, eu me cobro muito quando eu faço alguma coisa mais ou menos, não fica boa e eu tenho que voltar lá e fazer de novo. Eu me cobro porque eu perdi tempo e eu poderia ter feito já bem feito na primeira vez que eu tentei. E eu orando, falando isso com Deus, eu falei, Senhor, virada do ano, virada de calendário, é o tempo propício para a gente começar a fazer nossos planos e também para a gente não ficar perdendo tempo. Eu tenho certeza que alguns anos da nossa vida a gente gostaria de deletar, não é verdade? Eu sei, eu passo por isso também. Tem alguns anos da nossa vida que a gente gostaria de dizer, olha, eu queria deletar o ano 2000 e tralalá. Alguns até o 2015, que está agora, hein? Queria deletar. Poderia ser um ano que não aconteceu, porque foi um ano muito complicado. Um ano onde nós perdemos energia, perdemos força, perdemos tempo e não obtemos resultados satisfatórios. É assim ou não é? É assim, às vezes, no nosso relacionamento, é assim, às vezes, no nosso trabalho, às vezes é assim com a nossa família, às vezes no ministério, às vezes é assim com a nossa saúde. Quanto tempo, às vezes, a gente gasta ali e perde saúde. Então, eu orando, falando com Deus, falei, Senhor, Deus me deu um versículo que eu trouxe na semana passada, falando justamente que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos conceder. E aí eu tive um insight, eu tive uma revelação do Espírito Santo na hora, eu pensei, está aí o segredo. Está aí o segredo de todas as coisas. Se eu andar na vontade de Deus, se eu andar segundo a vontade de Deus, se eu orar segundo a vontade de Deus, se eu fizer todas as minhas ações, meus planos, meus projetos, segundo a vontade de Deus, eu não perco mais tempo, eu não perco mais energia, porque eu vou de acordo com a vontade de Deus, Ele vai trazer e a revelação vem clara, a resposta vem imediata. E aí eu comecei a orar nesse sentido e preparem-se. Deus me deu algumas semanas sobre o tema vontade de Deus. Então hoje nós vamos começar a dar início a entender um pouco melhor sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é algo meio vago. A vontade de Deus, tá, a vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Como saber qual é a vontade de Deus específica para esse começo de ano na sua família? Como interpretar essa vontade de Deus e não achar que é algo seu? Como conciliar os nossos desejos bons, tá? Eu estou falando nossos desejos puros, nossos desejos, não aqueles lascivos, não aqueles egoístas, mas os desejos que Deus já está plantando no nosso coração. Como conciliar esses bons desejos, esses bons sonhos com os sonhos de Deus e fazer eles virem à tona rapidamente? Não passar mais um ano ali empurrando, não passar mais um ano procrastinando coisas, né? Começo de ano é ótimo para a gente começar projetos, né? Eu vi uma pessoa postando algo na internet essa semana interessante. Era assim, projetos para 2013, aí estava um xizinho. Aí embaixo, projetos para 2014, um xizinho. Tipo, a pessoa empurrando projetos que já vinha há 5 anos, aí projetos para 2016, estava escrito, agora vai. Às vezes nós estamos empurrando coisas porque nós não estamos entendendo a vontade de Deus. Então hoje, vamos dizer que será o início dessa série sobre a vontade de Deus. Eu quero falar para vocês, eu quero mostrar para vocês 5 razões para desejar a vontade de Deus. 5 motivos. Nós precisamos de alguns motivos. Qual motivo eu tenho para poder querer viver a vontade de Deus?
Qual razão eu tenho para desejar essa vontade de Deus? Então nós vamos começar, abra comigo a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rutes, Samuel, Reis, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 6. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. 2 Crônicas, capítulo 6. E eu estou prometendo, isso é uma coisa que eu estou prometendo há anos, ensinar essa musiquinha da Bíblia para vocês e não faço. Vamos ter que ensaiar ela. 2 Crônicas, capítulo 6. Nós estamos falando sobre 5 razões para desejar a vontade de Deus para nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Vou fazer diferente hoje, aproveitar que o grupo está pequeno. Alguém pode ler aí espontaneamente? Qualquer um. Quem quiser pode ler, não se constranja, leia bem alto. Ele disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como o Senhor. O povo de Deus é uma oração aqui, uma oração que Salomão estava dedicando o templo ao Senhor. E ele começa dizendo: olha, Senhor, eu começo te exaltando. Não há outro Deus além de ti. Não há outro que guarda a aliança de amor, ou como está em outras traduções, de benevolência. Não há outro que guarde essa aliança. E essa aliança não é guardada para qualquer um. Essa aliança de amor, essa aliança, esse pacto, esse voto que Deus fez para com o povo, infelizmente, não está aplicado a todo o povo. A aliança de amor envolve 2 indivíduos. Vamos dar um exemplo? Eu tenho aqui uma aliança de casamento na minha mão, que significa que um dia eu fiz um voto, eu fiz uma aliança com a minha esposa. E essa aliança, ela não pode ser unilateral. Uma aliança não existe aliança de um lado só. Não existe aliança, olha, eu fiz uma aliança com aquela pessoa, mas ela não tem aliança nenhuma comigo, não. Uma aliança significa uma unidade, significa um pacto, um voto mútuo entre 2 indivíduos. E quando Deus fala que Ele fez uma aliança de amor, automaticamente, essa aliança, ela só é aplicada a todo aquele que tem reciprocidade, a todo aquele que também corresponde a essa aliança. Vamos dar um exemplo. Eu posso ter uma aliança nas minhas mãos, eu posso ser casado, mas eu posso não honrar essa aliança. Eu posso simplesmente não querer andar junto. E eu não estou falando apenas de adultério, eu estou falando em todos os aspectos. Eu posso ter uma aliança, mas ter um convívio completamente diferente da pessoa que está aliançada comigo. Eu posso não me preocupar com ela, eu posso simplesmente conviver, mas não ter realmente uma vida plena. Deus está interessado em manter uma aliança. Então, quando nós começamos falando de 5 razões para poder desejar a vontade de Deus, eu vou ler para vocês aqui de novo. Diz assim: e orou o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Então, primeira razão para podermos manter, para desejarmos a vontade de Deus em nossas vidas, é que se nós andarmos segundo a vontade de Deus, essa aliança de amor será guardada. Esse pacto de amor não será quebrado. Ah, pastor, então como é que eu posso? Mas o amor de Deus não é eterno? O amor de Deus não é soberano? É,
o amor de Deus não está sobre todas as coisas? Sim, porém se eu não guardo a aliança, se eu não quero andar segundo a vontade de Deus, automaticamente eu, não Deus, eu estou rompendo o meu lado da aliança. Amém? Vocês estão entendendo? É recíproco. Não existe aliança de um lado só. É a mesma coisa que nós pegarmos uma aliança propriamente dita, que metade dela é feita de metal precioso e metade dela é feita de barro. Nós somos a porção de barro dessa aliança. Se nós quebrarmos essa porção de barro, a aliança vai ficar uma meia-lua, ela vai ficar metade. Ela não vai ser completa. Amém? Então, primeira razão para você desejar fazer a vontade de Deus é que se você fizer, você vai estar guardado na aliança de amor dele. E essa aliança de amor, meu irmão, você sabe, Deus sabe mimar a gente melhor do que qualquer ser humano. Deus sabe agradar o nosso coração melhor do que qualquer ser humano. Então, quer andar no propósito de amor de Deus? Primeira razão para você desejar essa vontade. Diz lá no livro de Romanos, vocês veem sempre eu citando esse versículo, eu tenho um verdadeiro carinho especial por essa passagem. Romanos capítulo 12. Então a primeira razão para eu desejar a vontade de Deus é que se eu andar nela, Deus vai sempre manter a sua aliança de amor comigo. Eu vou estar sempre cercado por esse amor. E livro de Romanos capítulo 12, lá no versículo 2. Versículo 2 diz assim. Posso ler? Todos acharam? Romanos 12, 2. Não se amoldem. Lembrando que eu estou usando a nova versão internacional, tá? A Bíblia da NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Segundo ponto, eu acho que essa aqui já valeria por todas. Uma segunda razão para eu desejar a vontade de Deus na minha vida é simples. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O que é uma coisa boa? O que é uma coisa boa? É simples. É uma coisa que te traz alegria, uma coisa que te traz paz. Eu acho interessante que ela fala que ela é agradável. Eu ao longo da caminhada cristã, ao longo dos anos, eu encontro muitos irmãos que relatam para mim. Recentemente eu ouvi coisas desse tipo também. Ah, pastor, mas é complicado, porque às vezes a vontade de Deus, ela me... Puxa, fazer a vontade de Deus é tão difícil. É tão duro, nós temos que nos sacrificar para viver a vontade de Deus. Eu lembro que a última vez que eu ouvi isso de um irmão, eu falei para ele, então não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, segundo o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela é agradável. Ela é agradável. A vontade de Deus nos traz paz, nos traz alegria, é confortável, não é um peso, não é uma coisa difícil. Recentemente, alguns irmãos comentaram isso, falando, puxa, é difícil às vezes de entender um propósito de Deus onde parece que eu tenho que sofrer. Então tem alguma coisa que não está batendo, porque a vontade de Deus, ela é agradável, ela não é sofrida, ela não é luto, ela não é dor. A verdadeira vontade de Deus, ela entra na nossa vida de maneira agradável. Então por que eu estou sofrendo talvez? Então por que talvez eu estou perecendo fazendo a vontade de Deus? Talvez você não está no centro da vontade de Deus. Talvez você está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo algo que te está trazendo dor, está trazendo peso, está trazendo algo que é sacrificial, mas não um sacrifício voluntário, alegre, um sacrifício pesado. Temos que rever alguns conceitos, amém? É por isso que Romanos 12, 2 fala isso, que você mude a sua maneira, que você seja renovado no seu entendimento, mude a sua maneira de pensar, para que então você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso basta, né? Ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Às vezes nós não compreendemos, mas ela é perfeita. Às vezes não, ela sempre é perfeita. Às vezes nós não compreendemos. Eu vou dar um exemplo bem duro, bem difícil de ser trabalhado às vezes na nossa mentalidade. O exemplo do óbito, da morte. Quantas vezes nós perdemos um ente querido,
perdemos alguém que nós amamos, e aí nós ficamos naquele trauma, mas por que Deus não curou? Por que Deus não fez? Por que Deus isso? Por que não aquilo? Porque na nossa mente ainda não está pronta para entender a perfeita vontade de Deus. A perfeita. Eu tinha um amigo, eu amava muito ele. Uma das pessoas que me ajudou muito no começo da minha conversão. Uma pessoa fantástica, assim, um jovem espetacular, inteligente, um cara trabalhador, um cara fenomenal em todos os aspectos. Muito dedicado a Deus. E ele veio, assim como eu, ele veio do interior para São Paulo, estudou, fez faculdade. E eu me lembro que ele arrumou o emprego dos sonhos dele. Ele fez mecatrônica, engenharia mecatrônica. E ele arrumou o emprego dos sonhos dele lá em Curitiba. E ele foi para Curitiba, no emprego dos sonhos. E passado algum tempo que ele estava lá, ele conheceu uma moça, feliz na igreja, começou a namorar, ficou noivo, aquela coisa toda. Casamento marcado, eu recebo a notícia. Olha, sabe o fulano? Eu falei, sei. Ele faleceu. Eu falei, mas como assim ele? O cara não tem 25 anos, faleceu do quê? Ele foi atropelado por um ônibus. Eu falei, Jesus. Atropelado por um ônibus? Que coisa. Eu falei, morreu instantaneamente. E eu me lembro que eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, Senhor, não dá para entender uma coisa dessa. Um cara que tem a vida inteira pela frente, dedicado, trabalhador, honesto, justo. Um cara que está na igreja ali, dedicando todo o coração dele. Uma pessoa simplesmente espetacular em todos os seus aspectos. Por quê? E aí a gente fica nas grandes perguntas da vida, né? Por quê? Quantas vezes você já nos perguntou isso? Quando perdeu alguém que amava, quando perdeu talvez um negócio, uma empresa. Às vezes você está lá, você está dedicando toda a tua força, todo o teu conhecimento, todas as suas finanças num negócio, numa empresa, e de repente ela quebra no meio das tuas mãos e você fica se perguntando, Senhor, mas eu não fiz nada de errado, por quê? Nós não entendemos a perfeita vontade de Deus, amém? E infelizmente nós temos dificuldade para entender. Algumas coisas Deus não vai nos explicar. Mas talvez por misericórdia eu fiquei tão mal, tão frustrado, eu vou dizer a verdade, eu fiquei revoltado com Deus. Eu falei, Senhor, mas por quê? E na minha revolta, Deus por misericórdia, Ele me trouxe algumas revelações. E Deus é tão cuidadoso, que certo dia eu estava na igreja, as pessoas ali da igreja que eu frequentava não sabiam dessa história, até porque o fato aconteceu lá em Curitiba, e a notícia chegou até mim somente. E eu estava orando com alguns irmãos na igreja. Deus tomou a vida de uma das irmãs em profecia, ela não tinha ideia do que estava acontecendo. E ela virou para mim e ela começou a me dar algumas explicações da parte de Deus. Ela falou, eu sei que você não está entendendo o que está acontecendo agora. Eu sei que você está, de alguma certa maneira, culpando a Deus e até julgando e perguntando por que certas coisas acontecem. Mas Deus está mandando te dizer que Ele, ao contrário de nós, que vemos o tempo numa linha reta e só vemos um dia após o outro, Deus, Ele vê como se fosse uma linha no horizonte. E Ele consegue ver o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. E Deus sabia o que ia acontecer com a vida desse rapaz. Ela começou a trazer uma revelação que eu não sabia mais o que fazer. E aquela revelação que aquela moça trouxe foi tão profunda, tão detalhada, dizendo que justamente ele já tinha passado um processo muito difícil, esse rapaz, que uma antiga namorada dele havia traído ele e tudo mais. E nesse processo, agora que ele já estava noivo de outra pessoa, casamento marcado, olha a loucura, nós não conseguimos compreender. Segunda revelação que Deus trouxe através da vida daquela irmã, a atual noiva daquele rapaz estava traindo ele também. E que se ele descobrisse aquilo, potencialmente ele ia tirar a própria vida, de tamanha revolta dele. E potencialmente ele ia perder a salvação dele em Cristo Jesus. E aí você pega e fala, mas não pode ser. É pesado demais. E a revelação veio em detalhes. Ali eu começo a entender coisas que a gente não entende.
coisas que a gente não entende. Que Deus preferiu levar a vida de um justo, enquanto ele andava de acordo com a vontade de Deus, do que permitir que ele se perdesse completamente e lançasse a vida dele numa perdição de trevas. Olha a loucura. Coisas semelhantes. Eu me lembro também uma vez, aconteceu com a gente, uma irmã, uma amiga nossa, ela estava grávida e ela perdeu o bebê. E lógico, isso é uma dor imensa, é uma coisa assim triste. E ela e o marido, eles entraram numa situação que eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo, muito menos nós. E eu me lembro que naquele dia eu ainda falei com a pastora Vanessa, falei, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu larguei tudo, fui orar, fui até um monte orar, fui buscar uma palavra de Deus. E o interessante é que Deus começou a me trazer uma revelação também, de algumas más formações congênitas que aquele bebê tinha. E eu desci do monte, entendendo que aquela gravidez poderia trazer risco, não somente à vida do próprio bebê, mas principalmente risco à vida dela. E eu desci do monte, liguei para esse casal e falei, olha, eu preciso conversar com vocês, marcamos no dia seguinte de conversar. E quando eu conversei, comecei a falar, explicar para ela o que estava acontecendo, a revelação que Deus me trouxe sobre a vida daquele bebê, eles começaram a chorar muito e eu não entendi o porquê. E ela falou, pois exatamente hoje de manhã saiu o laudo, né? E o médico me falou exatamente isso. O médico me disse que se a gravidez continuasse, a criança ia nascer com sérios problemas de saúde e principalmente eu ia correr um risco de vida durante a gravidez. Então, por mais que nós não entendamos algumas coisas que parecem, puxa, mas não era para ser agradável, Deus sabe o que é melhor. Amém? Duro é a nossa mente limitada humana conseguir entender a complexidade dos planos de Deus para o futuro. Mas, se nós nos esforçarmos, está aqui mais uma razão para buscarmos a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? Que você coloque isso no seu coração. Livro de 1 João. Vamos lá em 1 João. Livro de 1 João. Capítulo 5. 1 João capítulo 5. Versículo 14, nos mostra mais uma razão para andarmos na vontade de Deus, para desejarmos a vontade de Deus, para vivermos a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Com a vontade de Deus ou com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Mais uma razão para andarmos de acordo com a vontade de Deus. É resposta certa. Não perdemos tempo. Não ficamos patinando. Não ficamos naquela, será que vai acontecer? Gente, quantas vezes você investe tempo, dinheiro, energia num negócio, num relacionamento, numa igreja, e você não sabe se vai funcionar ou não? Eu não sei vocês, mas eu acredito que... Não, eu não sei não. A verdade é que todos vocês já passaram por momentos como esse. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai? Será que eu estou na direção certa? Será que eu estou no caminho certo? Semana passada eu até falei sobre isso na palavra. Por que tem hoje tantos videntes, tantos consultas disso, daquilo, de astros, de tarô, de bababá, de borra do café? Por que as pessoas querem saber o futuro? Porque elas não querem perder tempo. Elas não querem ficar gastando energia em algo que talvez não vá dar certo. Então eles querem saber, olha, eu estou no caminho certo, eu só preciso saber isso. O ser humano basicamente ele é assim. Se ele sabe que ele está no caminho certo, para ele é o suficiente. Porque o resto ele vai avançar e ele vai conquistar. Agora, é terrível quando a gente está fazendo algo e não sabe se deveria estar fazendo ou não. Quando a gente está num local de trabalho, numa carreira, num negócio, e fala, puxa, mas eu não sei se é exatamente isso que eu gosto. Eu não sei se é exatamente isso que eu quero. Eu não sei se é exatamente isso que vai vingar ou não. Quando começa um novo relacionamento e fala, puxa, será que eu vou ter que passar por todas as dores
de antigos relacionamentos de novo? Ou será que esse é o caminho certo? Essa é a pessoa certa? Todo ser humano tem essa indagação. Todo ser humano quer saber se ele está indo na direção certa. E quer uma resposta? Está aqui. Nesta é a confiança que temos. Versículo 14. Que ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, quer uma resposta? Quer mais um motivo para andar na vontade de Deus? Quando você ora, quando você pede algo ao Senhor que está no coração dele, é certeza que vai dar certo. É certeza. Não se perde tempo, não se perde energia. Algumas pessoas perguntam, mas tem certas coisas que eu não preciso nem perguntar para Deus se é da vontade dele. Olha o engano. Eu lembro que a gente passou uma situação na nossa vida bem interessante. Certa vez nós temos né, um irmão em Cristo, e ele estava passando uma situação financeira muito difícil, muito mesmo, assim, a ponto de, não vou dizer passar necessidade, mas ele já não tinha crédito algum, todas as contas canceladas, perdendo o imóvel, dependendo da ajuda mesmo dos irmãos, até para poder pôr comida na mesa. E essa situação chegou a um tal ponto que nós ficamos constrangidos, né? Isso já faz muitos anos, e se eu não me engano, nem pastores éramos ainda. E nós ficamos tão constrangidos que falei, não, vamos ajudar essa pessoa. E começamos a ajudar. Começamos a dar um certo recurso, levar alimentos. E de repente, do nada. Por quê? Porque é óbvio que é a vontade de Deus. Na nossa cabeça é óbvio, a pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudar. E aí então, olha como funciona o reino espiritual. De repente, as nossas finanças, da minha esposa, começaram a sucumbir. Do nada. O dinheiro começou a diminuir, começou a entrar cada dia menos recurso, e eu comecei a entrar numa certa crise financeira, mas não tinha como entrar em crise financeira, mas eu entrei. E eu não sei dizer como. E eu, Senhor, não estou entendendo. Está aqui, não tem o porquê. Meu trabalho está em dia, está tudo em dia, o recurso deveria estar entrando, por que não está entrando? E aí, um dia orando, me vem também a revelação e Deus me fala, eu mandei você ajudar tal pessoa? Senhor, mas a tua palavra diz, eu mandei você ajudar essa pessoa específica, nesse momento específico? Não, Deus, mas a tua palavra diz que se eu vir o pobre e tal, não sei o que. Eu estou trabalhando com ele. Você não está deixando eu trabalhar com ele. Porque aonde era para ele ter um tempo de quebrantamento, eu estava tentando arrancar o orgulho do coração dele. Eu estava tentando arrancar a soberba do coração dele. E quando ele estava a ponto de entregar e de se humilhar, de reconhecer que a soberba dele não vale de nada, você interferiu e começou a ajudá-lo. E ele achou que não precisava mais de mim. Então, quando eu estava trabalhando com aquela vida, você interferiu, você atrapalhou, e ele não consegue agora entender o propósito. Você está entendendo? Eu falei, eu estou. E agora, Deus, o que a gente faz? E agora? Minha conta entrou no vermelho também. Então, eu sei que parece óbvio. Parece óbvio, né? Eu vejo um irmão nesse estado, eu vou lá e ajudo. É o óbvio. A palavra de Deus diz que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responderá. O que eu aconselho a você, meu irmão? Entrar num projeto de vida onde você passe a não fazer quase nada sem perguntar a vontade de Deus. Parece bobagem, parece exagero, parece até um radicalismo, um fanatismo, mas não é. Nós deixamos, volto a dizer, de perder tempo, de perder energia, de perder dinheiro, quando nós andamos segundo a vontade de Deus. Quando nós entendemos, até para ajudar alguém, nós precisamos entender, eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando? Vou dar um exemplo, para você entender melhor essa situação, que se não ficou muito clara. Eu não sou pai, mas aí tem alguém lá que tem uma criança, tem um filho. E aí esse pai está corrigindo o filho. Está corrigindo. Pai, me dá... Eu quero sorvete. Não, você não vai tomar sorvete porque você está de castigo.
Porque você desobedeceu, porque você fez bagunça, porque você não sei o quê. Então eu não vou te dar sorvete. Aí entro eu lá, que não tenho nada a ver com a história, que não sou o pai, e vou e dou. Não, pode deixar que eu te dou. E dou o sorvete para a criança. É a mesma coisa. Está mais claro agora? Amém? É a mesma coisa. Se Deus está disciplinando e trabalhando aquele filho, não seja você que coloque a mão. Pastor, e como que eu vou saber? É simples, pergunta para Deus. Pergunta para o pai. Ô pai, eu posso dar sorvete para ele? Amém? É mais fácil. Deus, eu devo fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então, mais uma razão, essa terceira razão, além da vontade de Deus nos manter na aliança do amor dele, além da vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita para nossas vidas, a vontade de Deus também, ela nos faz não perder tempo, nem energia, nem dinheiro. Porque quando nós oramos a Deus, perguntamos a Deus, automaticamente, se é a vontade dele, ele nos responde. Nós não passamos anos e anos clamando a Deus, Deus, por favor, faça um milagre. Se o plano de Deus já é fazer um milagre, ele vai fazer um milagre. Amém? E vamos continuar aqui então. Vamos comigo lá em Filipenses. Eu amo esse texto de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Essa passagem é maravilhosa. Porque alguns irmãos falam para mim o seguinte: pastor, mas é que às vezes a vontade de Deus é eu ir para a direita, mas eu gosto tanto aqui de ir pela esquerda. Às vezes a vontade de Deus é que eu, sei lá, compre um carro azul, mas eu não gosto de azul, eu prefiro prata. A questão é, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua ou com a boa vontade dele. Amém? É Deus quem efetua o querer e o realizar. Onde eu quero chegar com isso? Que se nós abrirmos o coração e declararmos, Senhor, eu quero a sua vontade, fique em paz. A vontade dele entra no teu coração. Ele efetua o desejo. Ele efetua o realizar. Ou você acha que nossos desejos mais nobres nasceram do nosso perfeccionismo? Ou você acha que nossos desejos mais nobres, mais bonitos, mais santos, esse desejo nasceu aqui no íntimo do meu coração? Não, é uma semente plantada pelo próprio Espírito Santo de Deus. A bondade do ser humano, toda a beleza, toda a perfeição, toda a complexidade do nosso raciocínio que nos leva a querer ser bom, querer ser justo, querer ser, honesto. Tudo isso é uma semente que o Espírito Santo planta em nós. É uma centelha do próprio Espírito Santo de Deus colocado dentro de nós. Ele efetua o querer, ou seja, ele põe o querer no seu coração. Ele põe o querer no seu coração. Eu não sei se eu quero fazer tal coisa. Simplesmente abra e diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Você vai perceber que em alguns dias, em questão de dias, eu estou sendo prático. Em alguns dias, você vai começar a ter vontade de fazer certas coisas que talvez você não tinha antes. Por quê? Porque Deus colocou a vontade dele no seu coração. E detalhe, aí a gente fica preocupado, né? Puxa, mas se Deus colocou a vontade no meu coração, como é que eu vou executar isso, Deus? Eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não tenho condição. Fica tranquilo. Ele colocou a vontade, ele efetua o executar. Ele põe o querer, ele põe o executar, o efetuar. Ele dá as condições para que você viva a vontade dele. Amém? Não precisa andar preocupado falando, mas eu não sei falar, eu não sei como agir, eu não sei como conduzir esse tipo de coisa, eu não sei como tratar esse negócio, eu não sei como... Não fique preocupado. Ele põe o efetuar, ele põe o desejo, ele põe a forma como você deve andar. Então essa é a quarta e ótima razão para a gente andar na vontade de Deus. Não precisa andar preocupado. É como se nós fôssemos meros recipientes, como esse copo, que sem o líquido não é nada. Mas quando o líquido preenche, ele então toma, o próprio líquido tomando a forma do recipiente, ele vai servir para tirar a sede. Então é a mesma coisa. Eu não sei como fazer, não se preocupe. Deus enche você da vontade dele e Deus te torna capaz de executar a vontade dele. É assim que funciona. Porém, onde está o grande segredo aí? Onde está a grande sacada? A sacada está justamente em falar, Deus, eu estou aberto.
igual esse copo, eu estou com a boca aberta. Pode encher da tua vontade. Pode colocar o realizar na minha vida. Quando nós abrimos nosso coração e nossa mente, falamos, Senhor, põe a tua vontade dentro de mim, Filipenses 2,13 se cumpre. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. É um grande segredo. E nos leva então a Hebreus capítulo 10. Eu já estou encerrando. Hebreus capítulo 10. Lá no versículo 36, diz assim, Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu vou ler mais uma vez. Vocês precisam perseverar, de modo que, depois de haveres feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Deus tem prometido para nós? O que Deus tem prometido para nós? Que promessas Deus tem feito diretamente para você? Sobre ministério, sobre teu lugar no mundo, qual é teu papel, como Deus quer usar a tua vida nessa sociedade? Que promessas Deus fez para você com relação ao seu casamento, seu relacionamento, seja ele não só conjugal, mas com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Que promessas Deus fez com relação ao seu negócio, seu trabalho, sua vida financeira? Que promessas Deus fez para que na sua comunhão, na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Quais são as promessas que Deus tem nos feito? Qual é essa vontade que Deus tem nos prometido? O grande segredo é: precisamos perseverar. Eu vou ser honesto com vocês, meu irmão. Não se entra na vontade de Deus da noite para o dia. Não se entra na vontade de Deus, não se vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus numa palavra, numa pregação, numa mensagem de domingo. Precisamos perseverar. Esse é um exercício que é onde eu quero encerrar hoje aqui com vocês, que nós precisamos começar a nos questionar dia após dia, minuto após minuto. Essa é a vontade de Deus? Esse é o plano de Deus? Deus, me revela qual é o seu plano. Deus, eu quero abrir meu coração para viver a tua vontade. Esse é um exercício de perseverança, amém? Precisamos entrar nessa dimensão de buscar isso de uma maneira até, desculpe o termo, irracional. Deixando de lado as consequências, falando, Senhor, enquanto eu não entender a tua vontade para a minha vida, enquanto eu não começar a sentir a tua vontade, enquanto eu não começar a dar os passos que o Senhor quer que eu dê na sua vontade, eu não desisto, eu vou perseverar, eu vou me tornar uma pessoa chata, se necessário for, no quesito qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso ficar literalmente focado qual era a vontade de Deus para a minha vida. Meus irmãos, eu estou falando isso porque eu entrei o ano assim. Eu entrei o ano assim, nesse foco, nesse objetivo, e eu estou falando para Deus, não vou perder tempo esse ano, não vou ficar patinando, não vou ficar, será que é, será que não é, não vou ficar gastando energia com coisas que só me atrasam, que não estão na vontade de Deus, e que às vezes ficam me fazendo desanimar, ficar frustrado. De onde vêm as frustrações? De Deus é que não é. De Deus é que não é. De onde vêm nossas frustrações? Se não de nós fazermos algo que nós não consultamos a Deus, ou achamos que porque é óbvio, é lógico que Deus quer, e vamos nessa ideia, porque parece tão óbvio que Deus jamais não ia desejar aquilo, né? Como ajudar um irmão X. Nós entramos nesses projetos, e aí quando esse projeto desmorona diante de nossos olhos, o maior culpado na nossa cabeça é Deus. O maior culpado aos nossos olhos é Deus. Poxa Deus, o Senhor não viu que ia dar errado? Por que o Senhor não me falou nada? Porque você não perguntou. Deus, o Senhor me fez perder tanto tempo nessa situação e olha, agora o negócio desmoronou todo. Senhor, o Senhor não tem misericórdia? Por que o Senhor não pôs a mão e não deixou não cair? Porque se não cai, é como uma torre de Babel, que você constrói para se exaltar e depois se arrebenta lá em cima. Porque Deus quer trazer para nós a boa, agradável e perfeita vontade dele. O segredo é, eu vou perseverar nesse ponto?
Bom, se vocês não vão, eu já aviso. Serão algumas semanas falando desse tema. Algumas semanas falando sobre a vontade de Deus. Então nós vamos perseverar até começar a entender melhor o porquê da vontade de Deus, como a vontade de Deus, onde eu me encaixo nessa vontade de Deus, por que não a minha vontade, porque a minha vontade vai contra às vezes a vontade de Deus e às vezes vai a favor da vontade de Deus. Nós vamos perseverar nesse assunto por algumas semanas até nós entrarmos no ano de uma maneira clara, focados, dizendo: opa, agora eu sei qual é o meu projeto de vida, meu projeto de casamento, meu projeto de finanças, meu projeto de negócio, meu projeto ministerial. Agora que eu sei, é só caminhar para o alvo, orar e Deus vai abençoar todas as suas vontades, porque a tua vontade vem da vontade dele. Amém? Eu vou ler mais uma vez para a gente encerrar. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Quer receber a promessa de Deus? Primeiro passo, persevera até cumprir a vontade de Deus. Então o quinto motivo que eu queria dar hoje para nós buscarmos a vontade de Deus é que quando nós cumprimos ela, nós recebemos a promessa. Eu não sei que tamanho de promessa nós estamos falando aqui, cada um sabe da panela que cozinha. Abraão tinha uma promessa de ter um filho. Josué tinha uma promessa de conquistar toda Canaã. Paulo tinha a promessa de ser o apóstolo entre todos os povos gentios. Todos eles perseveraram e alcançaram promessas gigantescas. Eu quero só relembrar uma palavra que Deus nos deu no meio do ano passado. Não, já no último trimestre. Falando como nós somos limitados na nossa visão, né? Às vezes a gente fica olhando, mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que, se você buscá-la, você vai se surpreender com a vontade de Deus. Eu estava até comentando, eu lembro que eu brinquei aqui com alguns irmãos, falei: poxa, hoje talvez tenha um comércio, um negócio próprio. E se a vontade de Deus é te dar 200 franquias dele? Fazer que você franquie esse teu negócio e alcance mais de 200 franquias. Eu lembro que o pastor Jair até comentou que só o estado de São Paulo são muito mais de 300 cidades. Imagina, não é nenhuma loucura pedir isso. Então, às vezes nós nos limitamos a algumas ideias, a alguns pensamentos, quando Deus quer nos levar muito além. Quando Deus quer nos levar muito além. Se for da vontade de Deus, Deus fará. Mas é importante que nós saibamos qual é ela. Às vezes nós nos contentamos com um ministério na igreja, com uma função, um cargo. E se é a vontade de Deus te levantar como literalmente, segundo a palavra, um ministério apostólico, de sair por aí implantando igrejas em outras cidades, espalhando o reino de Deus, levantando orfanatos, creches, levantando asilos, para a glória de Deus? Nós não sabemos. Então, precisamos buscar entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, e não nos acomodar naquilo: aqui está bom, está confortável, não está dando trabalho, aqui está ótimo. O importante o ótimo para nós não é muitas vezes o ótimo de Deus, e a gente continua isso na semana que vem. Amém?